Bom dia a todos. O colega falou que ele é uma formiguinha perto da gente. Mentira. Eu, em 97, no primeiro Fórum Mundial, eu estava aqui. Agora eu estou aqui. Para mim isso é uma grande satisfação e uma honra muito grande. A minha palestra será sobre perigos nos céus, encontros entre UFOs e pilotos. Quando eu decidi por esse tema, eu sabia que eu estava entrando num assunto delicado dentro da Força Aérea Brasileira, porque eu sou filho de um piloto da aeronáutica. Aqui meu pai, o meu irmão e eu, na asa de um Chavante, na base aérea de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Desde o início que eu comecei a pesquisar ufologia, quem me incentivou foi meu pai. Ele já está falecido, ele faleceu novo, mas ele sempre me encorajou e também me incentivou a pesquisar o assunto. Ele teve os avistamentos dele, ainda como cadete da aeronáutica, e foi importante para mim, para eu começar a pesquisar o assunto. No final da carreira dele, depois de ele já ter voado durante quase 30 anos pela Força Aérea, Chavante, T-6, foi checador do DAC, voou aviões de passageiros, como da Varig, Transbrasil. Ele foi trabalhar no Terceiro Comar. No Terceiro Comar, ele foi chefe da seção A2 da Aeronáutica, que é o serviço de inteligência da Aeronáutica, serviço secreto da Aeronáutica. E por muitas vezes, eu e meu irmão, como ele era separado da minha mãe, a gente ia na sexta-feira para o trabalho dele e de lá para a casa dele. E eu sabia que o serviço secreto da aeronáutica tinha alguma coisa de secreto, e eu já me interessava por ufologia. Volta e meia, meu pai me trazia uns recortes lá do Terceiro Comar, como a gente pode ver aqui, segunda seção, que é o A2, alguns já antigos, de 86, a época que ele estava no Terceiro Comar era 92, 93, mas todo dia ele me trazia um recorte novo, que saía no jornal, que era arquivado no Terceiro Comar. Esse, no caso, é sobre a noite oficial dos UFOs, que tinha muita documentação lá. Mas a minha vontade, e eu sempre questionava ele, era: pai, vocês aqui têm mais alguma coisa? Vocês têm algum documento? Vocês têm fotos? Vocês têm vídeos? Ele sempre falava: não temos, não temos. Eu insistia. Até que um dia eu perguntei por perguntar como era a prática toda sexta-feira, e ele chamou um soldado e falou: olha, traz para a gente aquelas 2 caixas que a gente tem lá dentro. Quando ele trouxe, eu abri aquelas caixas, eu não caí para trás porque a cadeira tinha encosto. Mas foi algo que eu nunca vou esquecer. Tenho como comprovar para vocês o que eu vi? Não tenho, porque está tudo gravado na minha mente e no que eu copiei. Mas o que eu vi naquele dia foram evidências que não restam dúvidas de que estamos sendo visitados por seres inteligentes de outros planetas. Uma das evidências, um dos casos que eu vi, era de um piloto que tirou uma foto de dentro da cabine de um disco voador de forma discoide que não estaria a mais de 100 metros da cabine do avião. É uma foto nítida, é uma foto que parece montagem, é uma coisa espetacular. E eu vendo aquilo tudo, falando pro meu pai: eu quero tirar cópia, eu quero levar para casa, me deixa levar para casa, eu quero levar. Ele falou: não posso, você não pode levar isso daqui, isso não pode sair daqui. Falei: posso tirar xerox? Não, você não pode tirar xerox. Posso copiar? Você pode copiar a mão, você tem 10 minutos para copiar. Lá fui eu, copiando, o que vinha, eu via o material que tinha lá, eu tentava copiar, tentei desenhar, mas não consegui. O que eu copiei foram 3 folhas de papel A4, bem resumido, porque eu, na época, eu queria quantidade, né? Não queria qualidade. Se eu tomasse 10 minutos para pegar o melhor caso, seria muito diferente. Então, eu copiei, a gente pode ver que ainda está em máquina, eu copiei à mão, mas depois eu bati na máquina de datilografar, naquela época não tinha computadores, e eu peguei alguns casos. Esse foi um dos casos nessa primeira folha que eu peguei, e eu não consigo ler muito bem daí, acho que vocês conseguem ler daí. Que é um relato de um piloto da FAB que fotografou
um disco voador. Ocorreu em 30/1/85, às 10 horas da noite e 6 da manhã. Um piloto da FAB fotografou um disco voador. O radar não captou nada. Aqui é o diálogo dele com a torre, resumido, né, gente? Como eu estou falando, eu peguei tudo na pressa, fui copiando o máximo que eu podia. E o desenho que tinha no documento era esse aqui. O setor iluminado, o setor luz opaca fosca do objeto, o ponto de desvio e os movimentos do objeto, do desenho feito pelo piloto. Esse é só um dessa primeira página que eu tenho, são 3 páginas. O outro também que eu selecionei para a gente é de uma quase colisão entre um piloto e um objeto voador não identificado, que ocorreu em 80. Tem o prefixo do avião, falando que ele observa o objeto, luz amarela. E no final ele fala que o piloto fez uma manobra evasiva para a direita para não colidir nesse ponto com o objeto. E nesse nosso último caso também, que foi em 85, um objeto foi visto, o radar não detectou nada, e o avião da FAB tentou se aproximar com um tripulante com uma máquina fotográfica em mãos. Foi tirada a foto? Eu não sei, aí tem só o descritivo do evento. Mas o que me deixa mais intrigado é que das 4, 5 mil folhas que a Aeronáutica liberou, nenhuma delas conta todos os relatos que eu peguei. Em nenhuma. Eu vi todas, uma por uma. Nenhuma relata isso aí. Em nenhum documento solto pela FAB, fala da foto que o piloto tirou. Mostra a foto que eu vi. Em nenhuma delas. Então, até me perdoe, Javaer, eu até falei com ele ontem, eu prezo muito a FAB. Eu cresci dentro de base aérea, eu tenho muitos amigos. Eu sou casado com uma filha de um coronel da FAB. Mas eles não estão liberando tudo, tem muita coisa ainda por vir. Aquilo que estão passando para a gente são documentos importantíssimos. Mas as evidências ainda não apareceram e eles têm. Esse tempo que eu vi. Isso eu posso comprovar a vocês. Mas, voltando à minha palestra, quando o Javaer me deu... Esses desenhos são todos ilustrativos, pessoal. Quando o Javaer me deu essa incumbência e eu escolhi esse tema, a primeira coisa que eu pensei é como eu vou conseguir relatos de pilotos. O que eu quero são relatos de pilotos. Mesmo vivendo dentro do círculo da aeronáutica, eu estou afastado desde a morte do meu pai, já faz quase uns 20 anos, e ainda tenho contato com muita gente que me conheceu como criança, ainda tenho contato com pessoas da turma de cadetes da aeronáutica do meu pai, que volta e meia nos convidam para participar de churrascos, para reencontrar todo mundo. E eu comecei a correr atrás dessas pessoas, explicando qual era o meu projeto e solicitando ajuda. Eu me propus até a viajar a alguma cidade para entrevistar essas pessoas, esses pilotos que tenham tido algum contato, alguma experiência, ou até mesmo por e-mail que me mandassem alguns relatos. É óbvio que eu sabia que ia ser diferente, que ia ser difícil, e foi realmente. Eu recebi uma ligação de um dos amigos da época da Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica do meu pai, que cursou com meu pai. Ele me ligou, porque no e-mail que eu passei para todo mundo, passei para a associação da escola, que são de todas as turmas que estiveram no EPICAR, passei para muitos colegas do meu irmão, que é piloto de helicóptero, para saber se alguém tinha algum caso, passei para o meu sogro, passar para os amigos dele da aeronáutica, e me ligaram e falaram que o que eu estava falando estava gerando um burburinho dentro das listas do pessoal da Escola de Cadetes da Aeronáutica. E lá tinha muita gente falando que não deveria ser falado isso, que cada um poderia falar se quisesse. Então eu via que o negócio, e ele me ligou para falar isso: Tiago, olha, aconteceu isso na lista, você não está na lista, então você não vai saber o que está acontecendo. Eu apoio essa decisão, conheci seu pai, fui muito amigo dele, nunca tive uma experiência, sei que seu pai falava muito disso mesmo quando cadete, mas eu não posso te adiantar o que vão falar. Para minha surpresa, eu recebi 6 e-mails, 2 de pilotos que fizeram a academia com meu pai e outros 4 de pessoas que ficaram sabendo de alguma forma, pilotos que ficaram sabendo de alguma forma. Todos eles foram claros para mim e diretos, e falaram que não queriam de forma alguma, mesmo na reserva,
que fosse divulgado nomes, contatos, e-mails, de onde eram, de que turma eram, porque para eles isso era um assunto ainda muito difícil de ser tratado dentro das forças, da Força Aérea Brasileira, e mesmo dentro, no círculo de amigos da aeronáutica, porque hoje a maioria é general. O Saito, eu fui o melhor amigo do filho dele em 82, em Santa Maria, quando eu morei. Eu frequentava a casa de Saito, eu conheço ele, então não tenho acesso a ele, ao Ministério. Mas eu sei da pressão que ele sofre e eu sei que ele tem um interesse. Mas é uma coisa particular também. E então eu recebi esses 6 e-mails com uma felicidade muito grande, porque estão relatando ali contato de pilotos que relataram isso à aeronáutica. Não me lembro de ter visto esses relatos em algum dos documentos também liberados, mas eu infelizmente não posso divulgar as fontes a pedido deles. E se vocês me permitem, eu gostaria de ler o e-mail. Aqui está só um resumozinho, mas eu gostaria de ler o e-mail nas íntegras. Não é grande, mas o meu na íntegra porque são as palavras desses pilotos, que na minha opinião são as testemunhas com mais credenciais que possam existir, porque passam anos numa academia da Força Aérea, passam anos voando, anos exercendo essa profissão, e eles sabem muito bem o que é um satélite, o que é um piloto, o que é um balão, o que é um helicóptero, e sabem muito bem o que não é nada disso. Então, se vocês me permitem, eu vou ler o relato número 1, que ocorreu no dia 3 de janeiro de 82, sobre Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. E o piloto descreveu dessa forma: decolamos de Santa Maria para um voo de rotina e verificação de novos equipamentos. Éramos 2 aeronaves F-5, cerca de 5.000 pés de altitude. Meu companheiro em outra aeronave entrou em contato comigo, perguntando se havia algum tráfego próximo a nós. Disse que não. Então ele me alertou para olhar às 3 horas. Foi quando vi um objeto escuro, de aparência metálica, voando a uns 1.000 metros de distância de nós. Entrei em contato com a torre de controle para verificar se eles estavam registrando alguma coisa. A resposta foi negativa, mas eu e meu colega estávamos vendo. Tentamos nos aproximar, chegamos a ficar bem próximos, mas logo o objeto subiu e ficou acima de nós. Ficamos nessa situação por longos 30 segundos, até que o objeto acelerou para o espaço e desapareceu. Quando pousamos, fizemos nosso relatório e nunca mais falamos sobre isso. Ele não citou aqui se foi investigado por alguém da aeronáutica, se teve que prestar algum interrogatório, ele simplesmente fez o relatório dele e foi embora. Outro caso aconteceu em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, no dia 22 de janeiro de 1990, por volta das 10 da noite. Fomos ordenados a decolar para verificar sinais não identificados no radar da base aérea de Santa Cruz. Os objetos, segundo o controlador de tráfego aéreo da base, faziam movimentos impossíveis de serem aviões ou helicópteros. Após alguns minutos, avistamos um dos objetos luminosos. Tentamos uma aproximação, mas ele acelerava ainda mais até que desapareceu. Com a perda do contato visual, retornamos à base. Entretanto, cerca de 40 minutos depois que pousamos, os objetos retornaram. Dessa vez, haviam outros 2 aviões no céu e eles foram incumbidos de identificar e perseguir as luzes. O que ficamos sabendo depois é que um dos objetos estava a 4.800 pés, aproximadamente 1.500 metros de altitude, quando o caça se aproximou muito dele e o piloto teve que fazer uma manobra para evitar uma possível colisão. Em Anápolis, em Goiás, pertinho lá de Brasília, no dia 19 de junho de 87, já se passavam das 11 horas da noite, quando me aproximava para pousar na base aérea de Anápolis. A torre de controle pediu para verificar um estranho tráfego próximo à base. Como ainda tinha combustível, fui em direção às coordenadas que me foram passadas. Ao chegar ao local, não avistei nada. De repente, meu radar de bordo começou a registrar a presença de outra aeronave muito próxima a mim. Foi quando a minha cabine iluminou-se por completo. Por um momento, pensei que seria atingido por outro avião, mas quando olhei para cima e um pouco atrás, vi uma enorme bola de luz. Digo enorme porque ela parecia ter mais de 10 metros de diâmetro. Ela estava logo acima de mim, mas por incrível que pareça, não aparecia no meu radar. Em contato com a torre,
de comando, fui informado que eles estavam detectando meu avião e o objeto nas suas telas. Por ordens do comando, fui solicitado a pousar. Eu já estava ficando sem combustível. Esse avistamento durou cerca de 3 minutos. Em nenhum momento pensei em atirar naquele objeto, pois tinha certeza que sua tecnologia era muito superior à nossa. E falando em atirar em objeto, é uma recomendação, isso quem me encontrou foi meu sogro, de não disparar nada contra esses objetos, porque a reação deles não é sabida e existem rumores que se você atira, você recebe de volta. Então a orientação para os pilotos aeronáuticos é não dispararem de forma alguma, não agirem de forma ameaçadora. Nosso quarto caso ocorreu no 31 de outubro de 1980, em Canoas. Eu estava a bordo de um F-5, em manobras de combate, quando fui alertado pela torre de controle de que havia tráfego muito próximo a mim. Como todos os demais aviões já haviam pousado, pedi autorização para investigar. Não demorou 10 segundos para que eu visse um objeto dourado muito brilhante logo à minha frente. Eu acelerei para tentar me aproximar, mas em questão de microsegundos, o objeto aumentou sua velocidade. Ele era tão rápido que dava a impressão de que tinha uma cauda, como se fosse um cometa. Estávamos em plena luz do dia, e aquele objeto extremamente brilhante ali na frente. Informei a torre de comando o que estava vendo, mas eles disseram que perderam o alvo na tela dos radares. Entretanto, ele estava ali. Por quase 2 minutos eu o persegui sem me aproximar muito, mesmo porque ele era mais rápido do que eu. Quando estávamos próximos à base de Canoas, o objeto disparou em direção ao oceano e partiu. É interessante ver que os relatos dos pilotos são muito parecidos, que eles falam de tráfego, de objeto. Todos têm como se tivesse uma cartilha para falar daquela forma. Um outro mais recente, em 2004, sobre Recife, no dia 20 de fevereiro, estava realizando um voo retornando de São Paulo com destino a Recife. Recebi instruções para interceptar um tráfego na posição 2 horas. Ao longe, já conseguia ver o objeto. Me pareceu ter uma luz amarelada que contrastava com a luz da Lua. O objeto estava muito limpo, o céu estava muito limpo e tranquilo. Durante o curso da interceptação, o objeto se mantinha na mesma direção e estacionário. De repente, ele começou a se movimentar na minha direção. De início, a uma velocidade normal, mas a partir de um determinado momento, percebi que estava ficando muito próximo. Por estar bem próximo, o objeto eu já deveria ver as luzes da navegação se fosse um avião, mas apenas via uma esfera de luz cada vez mais perto. Solicitei por 3 vezes a controle aéreo acerca daquele tráfego. O controle não reconheceu nenhuma aeronave na posição indicada. Meu contato era visual. Vi que havia uma colisão, vi que haveria uma colisão se não fizesse nada. Então eu joguei meu caça para a direita, fazendo um pequeno arco. Neste momento, meu avião foi iluminado por um raio de luz. Segundos depois, tudo voltou ao normal e o objeto havia sumido. Se aquele era um objeto extraterrestre, não sei, mas nunca vi nada igual nos meus quase 30 anos de aeronáutica. E o último e-mail que eu recebi foi em 98, em Recife também, no dia 1º de dezembro. Estava retornando de uma missão já sobre Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Meus radares indicaram um tráfego a cerca de 2 km de onde estava. Entrei em contato com o SEDACTA 3 para ver se havia alguma aeronave na região. A resposta foi negativa. Pedi autorização e fui interceptar o tal objeto. Como já era tarde, como já era noite, por volta das 11 horas, o céu estava limpo e os aviões comerciais estavam utilizando outras rotas bem diferentes das que eu mantinha. Eu nunca mais esquecerei o que vi. Era um objeto discoide, como se vê em programas de TV. Ele era brilhante, mas com brilho opaco, como cobre. Ele mantinha uma velocidade constante. Entrei em contato com o controle e relatei o que estava vendo. Eles, mais uma vez, disseram que eu não conseguia detectar nada. Parecia que aquele objeto brincava comigo. Estava a bordo de um Mirage, mas mesmo assim, a sua velocidade era incrível. Nunca revelei esse contato com ninguém fora da aeronáutica. Mas mesmo assim, para tentar fazer minha palestra, eu queria ter o testemunho de uma pessoa.
eu procurei bastante por pilotos. Eu fui no Aeroclube de Brasília, eu fui na sede da TAM, conversei com vários amigos, e infelizmente nenhum deles tinha tido algum relato ou conhecia alguém que tinha tido. Tentei entrar em contato com o capitão Kleber Marinho, que participou daquela noite oficial dos UFOs em 86, para relatar e até estar aqui, mas ele parece que está avesso a esse tipo de assunto desde daquela época. E, para minha surpresa, como diz no futebol, a prata da casa resolve. O meu sogro perguntou para mim se ele podia relatar o caso que ele teve. Eu falei, mas caso? Você teve algum caso? Eu falei, tive, nunca contei para ninguém, mas agora eu quero contar. E, para minha surpresa, ele foi a pessoa que participou dessa entrevista que eu fiz, uma entrevista rápida, e relatou o caso que ele teve. O meu sogro, coronel reformado Marcelo Excher, ele tem uma bagagem enorme. Ele é mestrado em Ciências Aeronáuticas, fez curso de analista de inteligência na Escola Nacional de Informações, participou de um curso de planejamento de operações conjuntas na OTAN e apoio aéreo no Exército da Espanha. Foi superintendente de uma empresa de linha aérea de carga internacional, gerente geral do Centro de Treinamento da VASP, representante das Forças Armadas Brasileiras na China e Coreia do Sul, quando ele foi adido militar. Comandou 2 bases de unidades aéreas da FAB, uma em Santa Maria, e tem mais de 7.000 horas de voo como piloto, instrutor, operacional em reconhecimento tático, patrulha antissubmarino, onde ele fez um curso de 6 meses no porta-aviões norte-americano, ligação e observação, reconhecimento e ataque, transporte aéreo e piloto de linha aérea. Uma pessoa assim, eu acho que dispensa qualquer tipo de dúvida quanto à credibilidade. Ainda mais por eu conhecê-lo, isso é uma pessoa muito séria. Pode? Desculpa aí, gente, vamos lá. Vai. Boa tarde, meu nome é Marcelo Excher, eu sou coronel aviador reformado da Força Aérea Brasileira. Eu ingressei na Força Aérea na Academia, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em 1964, e me formei no curso de oficiais aviadores em janeiro de 1970. Permaneci em unidade aérea até 1990, quando passei o comando do 1º e do 10º Grupo de Aviação na base aérea de Santa Maria, uma das unidades aéreas que eu comandei. Já havia comandado antes a 2ª Esquadrilha de Ligação e Observação na base aeronaval de São Pedro da Aldeia. Você já teve algum avistamento de um objeto voador que não conseguiu identificar? Essa é uma história que eu contei para poucas pessoas, mesmo porque é uma história sem outras testemunhas, né? Mas na período em que eu estava comandando a base aeronaval de Santa Maria, o 1º e do 10º Grupo de Aviação em Santa Maria, eu fiz uma viagem a Brasília para resolver um problema na área de recursos humanos, designação de oficiais do meu esquadrão para ser instrutores na academia da Força Aérea. De Brasília fui ao Rio de Janeiro tratar do mesmo assunto do comando aerotático, que era o comando à época a qual o esquadrão era subordinado. De lá decolei para Santa Maria já ao anoitecer. E num voo direto, que não é muito comum na unidade, na aeronave que eu voava na época, que era o Chavante. Um voo de 2 horas e 20 minutos de duração em função do vento contrário. Para fugir essa corrente de jato que se situa ali em torno dos níveis 330, 350, eu preferia voar o mais alto possível que o avião me permitia. Então estava voando eu no nível 410, que é o limite do Chavante praticamente, à noite, e pretendia iniciar minha descida a umas 110 milhas de Santa Maria.
foi quando, por volta do través da cidade de Passo Fundo, me abaixei para pegar os procedimentos de descida de Santa Maria e iniciar a minha descida. E observei uma luz muito forte à minha direita, um pouco azulada. Naquela altitude fica difícil precisar se ela estava próxima, estava longe, porque à noite e naquela altitude fica difícil fazer. Então eu consultei ao Centro Curitiba, se o radar do Centro Curitiba, os radares tinham algum tráfego essencial naquela região. Nada me informaram. Informei que eu estava vendo uma luz à minha direita. O silêncio foi a resposta. Consultei o Santa Maria, o Centro de Controle de Santa Maria, o APP Santa Maria. Mesma coisa, não tinham nenhuma informação a respeito de tráfego naquela região. Foi quando essa luz intensa acelerou muito rapidamente para frente, subiu e desapareceu. Esse é o contato que eu tive com um avistamento de um objeto que eu não sei até hoje explicar o que era. Quando os radares de terra não registraram nada, nem na sua aeronave? Não, a minha aeronave era um RT-26 Chavante, ela não tem nenhum equipamento de detecção, radar, que pudesse mostrar esse avistamento, né? Os radares também não, do centro Sindacta 2, que já estava ativado à época, também não indicaram nenhum tráfego naquela região. Quando você pousou, alguém da FAB te procurou sobre o fato? Não, o pouso se deu por volta das 10, 11 horas da noite, já tarde da noite. E na base aérea Santa Maria, apenas o oficial o OPO, que nós chamamos, o oficial de operações, né, que me recebeu. Eu comentei com ele, ele deve ter lançado isso no seu livro de serviço, mas após essa conversa, ninguém me procurou. Não teve que preencher nenhum formulário de avistamento, alguma coisa assim? Não preenchi nada, nada me foi entregue. E eu também confesso que não saí atrás de prestar outras informações. O que você acha que era aquilo que você viu? Era algo feito por seres humanos, algo de alguma outra aeronave? Olha, eu durante algum tempo eu tentei analisar o que havia acontecido, buscando uma explicação para o fato, né? Confesso que explicação lógica nenhuma eu consegui, a não ser que fosse um objeto realmente voador não identificado. Na sua opinião, por que muitos pilotos têm receio de falar sobre os avistamentos que tiveram? Olha, eu desconheço, porque nos meus anos de Força Aérea, eu nunca recebi uma orientação ou uma ordem para não comentar fatos desse tipo. Não sei a razão. Eu acho que é um assunto que deve ser investigado e as maiores evidências e melhores evidências que nós tivermos, elas serão sempre provenientes daqueles que avistaram alguma coisa. E os pilotos estão numa situação privilegiada, né? Porque essas ocorrências de objetos voadores, quem está em voo também tem mais possibilidade de avistá-las, né? Vocês viram que foi um vídeo bem amador, ele pediu para eu editar, eu falei, vou editar sim, não editei nada. Mas, só para finalizar, eu acho extremamente importante, mesmo o caso dele não sendo emblemático, uma coisa assim que vá despertar o furor da mídia mundial,
mas a gente tem que levar em consideração que é um piloto da Força Aérea que teve coragem de vir falar a público o relato, o caso que ele teve. No mais, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês. Hoje é só o primeiro dia, primeira manhã do primeiro dia, tem muita coisa boa por vir. E espero que vocês saiam daqui um pouquinho mais conscientes. Não esqueçam de que quem faz ufologia somos nós, mas quem apoia são vocês. Muito obrigado e tenham um excelente congresso.